Então, tenho visto a necessidade de tocar nesse assunto e ver essa questão, que é uma questão que eu vejo há muito tempo sobre estudos bíblicos, né? Passagens bíblicas, sobre a Bíblia. Até no começo dessa última versão de canal, o nome do canal ia chamar-se Bibliomancia, né? Aí eu mudei para Ciência CCB, mas tá bom. Eu tenho recebido algumas perguntas com relação a como se comportar diante de uma pregação, né, ou de um grupo de pessoas que tem como base a Bíblia como regra de conduta, como regra de fé. E eu, por exemplo, eu sigo na Bíblia palavras de Jesus. E tem palavras ali que, se nós temos uma própria fé, o nosso próprio entendimento, coisa que a igreja sacerdotal, o sistema sacerdotal, o sistema religioso não permite. Eu não posso formar uma fé baseada naquilo que eu acredito. Eu tenho que ter uma fé baseada no que já foi escrito. Eu não posso escrever nada novo. Absolutamente nada. Então eu tenho que seguir a fé como ela já foi dada. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Como diz Pedro, como diz a congregação, como diz os estudiosos bíblicos. Então, uma coisa é você fazer um curso de teologia. O curso de teologia, a faculdade, né, ciências bíblicas, ciências da religião, a teologia, ela não ensina só o cristianismo, ela dá uma abordagem, não é só judaísmo e cristianismo, mas em todas as áreas da religião. Um curso de teologia, né, pós-graduação, mestrado, doutorado em teologia. E aí a pessoa vai escolher qual é a linha, né? Tem questão de arminismo, calvinismo, tem outras linhas, tem várias linhas. Então a pessoa, ela defende uma tese. Por exemplo, ela defender uma tese numa faculdade, por exemplo, você nunca diz que uma coisa está certa e outra está errada. Monografia, né? Ou apresentação de dissertação, de TCC, quando você se forma na faculdade, no pós-graduação, no mestrado, doutorado, você defende uma tese, né? Você defende uma tese no doutorado. Mas quando você vem fazer uma monografia, uma dissertação, você demonstra possibilidades. Olha, existe esta realidade e existem essas possibilidades. Então a pessoa é livre. Quando a pessoa se forma em teologia, então a pessoa tem uma linha de que ela escolhe. Não quer dizer que ela escolheu aquela linha, aquela visão da dispensação, a dispensação, né? Tem pessoas que preferem seguir só o Novo Testamento, outros por alguns motivos, outros preferem entender que o Velho Testamento é uma preparação para o Novo, outros falam que a teoria da dispensação, que tem uma dispensação no Velho, uma dispensação no Novo. Existem milhares de teorias, tá? Lembrem-se disso. Então, a pessoa, ela defende um ponto de vista e ela admite o outro. Então, a pessoa está na teologia. Quer dizer, tem algum mal fazer teologia? Não, pelo contrário. A pessoa que se forma em teologia de universidade, tá? Não estou falando desses cursos de 1 ano, um curso de 8 meses. Tem cursos até de 3 meses que você recebe carteirinha até de pastor. Eu estou falando de universidade, de faculdade de teologia. Faculdade de teologia, acredito que o Mackenzie deva ter, eu não sei. Enfim, tem Mackenzie é uma faculdade de igreja presbiteriana, né? É mais ou menos isso. Então, eu sei que no Mackenzie tem, que já foi professor de
de teologia, lá, ou estudando teologia lá no meu escritório em São Paulo, conversar sobre as teorias da reforma. Da nossa reforma aqui, nossa. Tá? Não é minha. Para ser minha, tinha que ser só eu falar aqui no canal. Como não é só eu que falo, e os comentaristas, a cada dia que passam, brilham mais e mais na tolerância, na compreensão, na educação. Eu já percebi que as últimas pessoas que vieram dar pancada em nós aqui já não tomaram tanta pancada de volta, já tomaram mais palavras de misericórdia. Olha, você está aqui na reforma, você já está com o pé na reforma. Seja bem-vinda. Põe tudo para fora, seu ódio, sua raiva, põe para fora. Aqui você pode falar, sabe? Então nós estamos amadurecendo e eu estou amadurecendo com vocês também. Então aqui é nosso. Mas aqui também não é, nós não vamos abrir o microfone para quem vem nos contradizer. Nós vamos respeitar aqueles que não concordam conosco. Eles irão pregar nos seus próprios sites e nós não iremos lá afrontá-los. Nós podemos ouvir, podemos fazer uma pergunta, mas afrontar uma pessoa que pensa diferente da gente em outro canal não faz parte do Ministério da Reforma 2001. Tá? Então, o que eu quero dizer é que a pessoa que está num grau acadêmico, ele tem uma compreensão, uma estabilidade acadêmica, né? Eu diria até que emocional, a postura, né? A intelectualidade, e assim é na faculdade de Direito, na Universidade de Direito, você se torna um advogado, um juiz, um promotor, um delegado de polícia, né? Mas todo cientista jurídico, que é o nome do curso, ele tem o quê? Uma visão. Ele tem uma doutrina. Existem várias doutrinas. Várias. Guilherme Nucci, Miguel Reale. Temos outros doutrinadores. Temos centenas de doutrinadores. Então, quando a gente vai fazer uma petição judicial ou uma sustentação oral diante do magistrado, nós podemos trazer citações de um doutrinador jurídico. É uma linha de visão doutrina, a doutrina jurídica, que tem uma visão mais penalista. Então, outros tratam o direito penal mais com uma questão residual, tipo, só usa mesmo em último caso. Tem um outro termo para isso. Estou falando de um jeito que vocês possam me entender, tá, gente? Então existe um equilíbrio emocional. Tá? E existe os fanáticos. O fanático é aquele que não tem equilíbrio. E nós temos também a ditadura. Ditadura. Porque nós temos no templo o sacerdote que nos impõe a doutrina da denominação, o credo, a liturgia, os cânticos, a forma de falar com Deus, a visão como que é, como que não é. E se você não segue a regra sacerdotal, você é excomungado da igreja, o chamado corte. Ele é excomungado. Até nós falamos, né? Nós estamos às vezes falando de outras religiões, terminando o seriado da maçonaria, por exemplo. A pessoa quer sair, ele é adormecido, ele pode voltar quando ele quer, dentro de uns requisitos. Mas nas denominações você sai porque te põe para fora. Não faz, você está fora, você pode continuar aqui, você pode até dar coleta, mas você está fora da doutrina, você não concorda. Nós mandamos você usar calça, usar vestido, e você usou calça comprida. Olha que espiritual, né, gente? Mas aqui Moisés falou para não usar roupa de homem e mulher. Então, essa doutrina é judaica. Aí na doutrina judaica manda assassinar homossexuais. Deus que mandou. Então, mas como é que eu vou fazer isso em 2021? Então, ao invés de vocês assassinar, dar um tiro, vocês desprezam com preconceito. Na realidade, vocês são assassinos. Vocês que se prezam pela Bíblia, até mesmo pelas palavras de Paulo. Porque se teve alguém que pregou contra os afeminados, não herdarão o reino dos céus, foi Moisés e foi Paulo. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca condenou uma pessoa
baseado em lei. Pelo contrário, ele puxava ainda a pessoa para cima. Olha, cumpro toda a lei, tá? Só te falta uma coisa. Vende tudo e me segue. O jovem ficou chateado e voltou para sua riqueza. Que segundo a congregação também tem essa doutrina. Quem é que eram os ricos do Velho Testamento? Teoricamente, quem andava dentro das leis de Deus. Quem andava dentro da lei de Deus, Deus abençoava 100 vezes tanto. E quem andava fora da lei de Deus, né, o próprio povo matava. Então, se você tinha uma outra religião, então era você ser assassinado. Hoje, os mosaicos do Novo Testamento, os radicais do Novo Testamento, eles querem fazer da lei de Cristo o peso da lei de Moisés. Eles querem que a gente siga Cristo como os judeus do Velho Testamento seguiam Moisés. Eles querem igualar Jesus a Moisés. Então nós temos diante disso a passagem da mulher adúltera. Pega o teu café aí. Sinta a virtude do café da reforma. Da nossa comunhão, do nosso café. Então a gente faz essa análise. Os caras que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, né? Que diz que é a lei de Deus, mas sempre falava lei de Moisés, né? Bem legal. Então, a lei de Moisés manda não matar, manda matar a adúltera. Jesus falou, apedrejar e matar, mas isso era lei, era uma lei, era um ensinamento que Moisés disse que era por Deus. Diz que Deus deu essa lei. E todo mundo seguia a risco. Quem desobedecia era morto. Ele, a mulher, os filhos, os animais. Bem legal, né? Deus mandou fazer isso, né? Essa dispensação maravilhosa antes de Jesus. Quer dizer que antes de Jesus revelar o Pai, já tinha alguém revelando Deus de uma forma totalmente diferente do que Jesus revelaria depois. Olha que interessante, né? O bom do Velho Testamento é que sustenta os templos sacerdotais, né? Aí se levantar contra Moisés, Deus vai lá e mata todo mundo. Olha que visão. E aí o que acontece? Jesus, ele não foi nem a favor nem contra o que ele falou. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, a coerência e a falta de hipocrisia anulou o quê? Os efeitos da lei. Não é que Jesus cumpriu a lei. Jesus não cumpriu a lei. Se Jesus fosse cumprir a lei, ele era o primeiro a pegar a pedra e matar. Mas Jesus estava acima da lei. Porque está escrito, né, que toda a lei, todos os mandamentos, toda a vontade de Deus, de tudo que se ouve de Deus, tudo se resume. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas são as palavras de Jesus. Essas são as palavras de Jesus. É o que está acima de tudo. Aí nós temos o fariseu, publicano, e ele acha, eu obedeço o fariseu, né? Respeitosamente fariseu, eu não estou usando agora aqui como crítica, como sempre falo, com mais cuidado, né? Por respeito aos judeus modernos hoje que tem esse pedido de tolerância aqui no nosso canal. Vamos falar os que realmente obedeciam à lei, tá? Os que obedeciam à lei, eles eram pessoas assim que cumpriam a lei à risca. Então ele entrou no templo e falou o quê? Falou que ele era digno, né? Que ele estava lá, que ele obedecia a lei, né? Ele obedecia a lei. Então, como ele obedecia a lei, ele seria teoricamente melhor do que aquele que não obedecia a lei. Não é verdade? Aí você vê, não sou que nem esse miserável aí que não cumpre a lei. E o outro falava, tem misericórdia de mim, pecador. De que lado que Deus ficou assim, que Deus justificou? Aquele que reconhecia que não era digno de Deus por causa de lei, mas ele tinha o quê? Um coração humilde diante de Deus. Um cara desse, um cara mais miserável desse, né? Provavelmente era um cara que parou de congregar na congregação na época, né? A congregação existe desde antes de Jesus, né? A igreja de Cristo, para muitos, ela existe desde o tempo do Adão e Eva, né? Que são os primeiros judeus que se tem notícia. Embora haviam outros povos na Terra, eles não admitem isso. Eles acham que o mundo tem 6.000 anos e não tem discussão. Então,
O que valeu para Jesus no final das contas, da palavra de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus. Não ama aquele que vê, como é que vai amar aquele que não vê? E nós temos hoje, nos dias de hoje, desde o ano 2001, gente, eu presenciei, eu falo o tempo que eu trabalhei na reforma, eu presenciei com meus próprios olhos. Esse barulhinho aqui é do pão, viu, gente? Eu presenciei com meus próprios olhos pessoas que passam por cima de tudo e de todos em nome da Bíblia. Agora você vai dizer para mim, eu sou contra estudo bíblico? Na realidade, gente, eu não sou a favor de se ficar fissurado em estudo bíblico. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Uma coisa é você crer nas escrituras sagradas, ter um entendimento de uma visão bíblica, de um entendimento bíblico sobre Jesus, sobre conversão, sobre o Evangelho, sobre Paulo, sobre o Velho Testamento. Ele tem uma visão. Não podemos esquecer que tem milhares de visões. Esse é o problema. E o que eu vejo nos debates bíblicos, gente, é que cada um quer defender o seu ponto de vista como certo e os demais errado. Mas esse não é o pior problema. O pior problema é que quando uma pessoa acredita dominar a Bíblia, ele acredita nisso. E isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Inclusive na Igreja Batista tem muita briga, gente. Não sei se vocês sabem. A Igreja Batista permite o debate bíblico no meio da pregação. Se a pessoa estiver pregando, tem igreja que se a pessoa estiver pregando, e ele, segundo alguém está lá, pregar uma coisa diferente que a igreja manda, ou que não entendeu, o cara levanta a mão e questiona ele na hora da pregação. Lá não tem palavra revelada. Lá tem a palavra explicada. Que é como muitos dizem, né? O negócio é Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia. Tudo bem. Tem algum problema? É errado? Não. Não é errado. O problema, gente, para o Ministério da Reforma, que preza pela libertação da alma, do espírito e do ser humano, para que chegue a uma soberana vocação de independência, de autonomia da vontade, autonomia da vontade, autonomia da fé. Eu tenho a minha fé. Então, o que nós alertamos? Que quando a pessoa diz que conhece e ele é convicto daquilo que fala, isso é uma fé da pessoa. Isso tem valor? Tem. Aquela pessoa que tem uma convicção e ele é implacável na defesa dos seus pensamentos, essa pessoa é digna de respeito e admiração. Por quê? A questão não é se a pessoa está certa ou está errada. É qualquer pessoa tem uma determinação naquilo que crê. Eu tenho uma determinação naquilo que eu creio. Você que está me ouvindo tem uma determinação. Muitos não têm. Então, muitos vai pela determinação dos outros. E aí que é o problema. Quando uma pessoa tem uma determinação e uma convicção em algo e acha que quem pensa diferente, ainda que a gente tenha que respeitar, aquela pessoa é herege. Aquela pessoa vai para o inferno. Heresias de perdição. Todo fundamentalista bíblico fala que os outros que pensam diferente são pregadores de heresias de perdição, ou seja, eu respeito, mas o que você está falando vai te levar você para o inferno. Por quê? Porque você não pensa igual a eu. Então é assim, o que o Ministério da Reforma combate não é a pessoa ser estudioso bíblico, mas o que a gente propaga no Ministério da Reforma como fundamento da libertação é que quando você acreditar em algo, você viva pela tua fé para você e não queira pegar a tua fé e jogar nos outros. Eu, por exemplo, eu não vou na casa de ninguém falar da minha fé. Mas no meu canal eu falo. E falo desde 2001. Quando não estava na internet, eu tinha o meu blog. Mas o blog era a ferramenta de debate desde 2000 para cá. Era blog, era site. Os canais de debates bíblicos, canais bons de debates bíblicos, começaram com fóruns que eram blogs de fórum. Eram fóruns, era um site, não tinha vídeo. Aí foi começando. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo sem pregar no vídeo. Por quê? Porque eu estava estudando para ser advogado. Entendeu? Eu abandonei, deixei minhas teses pregadas, via a audiência, era 1 milhão por ano de visualização, mas fui estudar para ser o quê? Um cientista jurídico e viver da minha profissão. Por quê? Porque eu apanhei muito antes de 2010.
De 2001 a 2010 eu apanhei muito, gente. E eu entendi que aonde se prega Cristo, não se pede dinheiro. E eu já cometi várias vezes essa falha. Mas tive muita ajuda de muita gente que me ajudou de períodos difíceis aí que eu passei. Mas o ideal é que a gente viva do trabalho e não lance a mão no dinheiro. Essa é a lição que eu demorei para aprender. Ainda cometi muitas falhas, ainda mesmo depois de advogado. E hoje eu quero lutar para não cometer mais. Mas eu sei que se eu precisar de ajuda, eu posso contar com vocês. Graças a Deus acabou a pandemia, paguei minhas dívidas. E teve muita gente aqui dos nossos seguidores que me ajudaram. Com 10, com 50, com 100. Eu agradeço. Mas não quero viver disso, entenderam o que eu quero dizer? Então é assim. Para eu ter liberdade para poder falar, eu não posso vincular o dinheiro, porque senão eu fico refém daquele que me deu o dinheiro de pegar aquilo que ele quer. E no mundo cristão hoje é assim, se você pregar uma coisa que o outro não concorda, ao invés daquela pessoa se aproximar de você, amar você, ser teu amigo, ser tua amiga, a pessoa se afasta. Eu não gosto daquela pessoa porque ele prega a Bíblia de uma forma totalmente que eu não concordo. Quer dizer, então essa pessoa, para esses fanáticos bíblicos, não serve para amizade, não serve para nada. Por quê? Porque não pensa igual. Só que eu, pregando da minha forma, na minha fé, que eu creio em Jesus, e tem palavras que estão lá que eu não creio, para mim foi colocadas pelo homem, nós vamos botar uma palavra ruim na boca de Jesus que eu não vou crer. Porque essa é a minha fé. Mas para muita gente eu estou errado. Aí o que a pessoa faz? A pessoa sente nojo, ódio e se afasta. Por quê? Por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Não, a Bíblia é assim. Que não concorda com isso que está na Bíblia. Eu não concordo com o apóstolo Paulo em muitas coisas, outras sim. Bom, você não concorda com o apóstolo Paulo? Então você não serve para ser meu amigo. Eu me afasto de você. Por quê? É assim, gente, o valor humano das pessoas no mundo bíblico não vale nada. Quando a gente fala que Martinho Lutero matou 100 mil pessoas, a pessoa fala, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ele não quer nem saber que os 100 mil morreu. Quando se fala que Davi matou milhares de pessoas, ninguém quer saber essas pessoas, essas famílias que morreram. A pessoa quer saber o quê? Que Davi foi o pai de Salomão, que Davi fez o Salmo. Vou cantar os Salmos 91. Então, mas aquelas pessoas que ele matou não importa. Todo mundo fala de Gideão, que Gideão isso, que Gideão aquilo, mas não importa quantas pessoas Gideão matou, quantas pessoas o assassino Josué matou, quantas pessoas Moisés matou, quantas pessoas João Calvino matou, quantas pessoas Moisés matou, a lei do Velho Testamento matou milhões de pessoas. Não importa os homicídios na Bíblia, uma escola de homicídio. Primeiro fala que Deus disse, não matarás. Aí logo você já vê Deus matando, Deus mandando matar quem é gay, Deus mandando matar quem come carne de porco, Deus mandando matar quem veste roupa de homem ou de mulher, Deus mandando matar, né, quem, inclusive, proibir a pessoa de casar de novo, divórcio para homem, a mulher não pode divorciar. Quando a mulher é adúltera, né, mata. E quando Davi caiu no adultério, Deus perdoou. Olha como é que é, né, gente? Então é assim, quando você prega estudo bíblico, e para você é uma coisa. Quando você pega estudo bíblico para atacar os outros, para lançar os outros no inferno, e dizer, não, o evangelho pede perdão. Prega perdão, sim, mas é um perdão imposto, né? Você vai se arrepender dos seus pecados e vai se converter a Cristo, senão tu vai para o inferno. Isso não é conversão, isso é coação. E eu pergunto, nesse mundo tóxico de guerrilhas bíblicas, existe amor? As pessoas se amam, independente da Bíblia? Ou as pessoas dependem da Bíblia para dizer que amam? Aí fala assim, nossa, eu gosto daquele cara. Nossa, eu gosto daquele canal. Não, eu gosto desse. Não, eu gosto daquele. Entendeu? Eu digo para vocês, nesse mundo bíblico, quando você discorda de alguma coisa, geralmente você é rechaçado. As pessoas não estão pensando no amor a Deus e amor às pessoas. Não é o valor da pessoa que vale, o que vale é o valor das escrituras, é as escrituras. E ponto final, não tem discussão. É os chamados legalistas da fé. Está escrito aqui que o gay vai para o inferno, ponto final. Jesus não falou isso, não, mas o apóstolo Paulo falou, está na Bíblia e acabou, o negócio é Bíblia. Beleza, tá, é Bíblia, mas Jesus falou? Não, Jesus não falou. Mas Paulo falou. Então, e aí?
Tá, e aquele gay? Vamos falar dos gays, que os gays eu tenho liberdade para falar, que eu tenho bastante amigo gay aqui na Reforma. Então, eu pergunto, qual é o valor daquele ser humano? Para mim, eu não quero saber se ele é gay. Para a Reforma é assim. Eu não quero saber em que você acredita. Eu não quero saber se você é espírito. Eu não quero saber se você é maçom. Eu não quero saber se você é ateu. Eu valorizo a tua dignidade. Esse é o Ministério da Reforma. Para mim, o que vale é a tua pessoa. Ah, mas ele tá em pecado. Sim, ele está em pecado. Mas é um problema dele com Deus. Ele tem que buscar, não eu falar, vem, mas eu tenho que evangelizar. Não, meu amigo, se for para evangelizar o nome de Jesus, vá no Estado Islâmico, vá no Afeganistão. Meu amigo, vai evangelizar o Talibã. Minha amiga, vai evangelizar lá na Indonésia. Vai lá na Indonésia evangelizar para você ver. Vai evangelizar na China, já tem uma perseguição atroz. Vai evangelizar em países tribais aí que os caras matam, dizimam. Pega o site Portas Abertas, o jornal Gospel, lá eles mostram essas grandes operações, esses evangelistas que vão para a Europa em países que não pode pregar. E eles dão a vida pelo evangelho. Dar a vida pelo evangelho não é falar do evangelho o dia inteiro e ser radical. Dar a vida pelo evangelho é ir pregar aonde você corre risco de vida, tá? Não é falar, eu estou me esforçando. Porque aqui no Brasil, todo mundo conhece Jesus. Não tem uma pessoa. Ah, mas tem a doutrina. Deixa que a doutrina, tem as faculdades, tem as igrejas. Você que gosta de pregar Jesus, pregar a Bíblia mesmo, eu quero ver a tua pregação no meio do Talibã. Eu quero que você converta o chefe do Talibã hoje. Aí a congregação pode pegar, claro que tem um monte de ancião que está com vontade de ir lá, né? São homens de Deus. Eles acreditam até que eles estão orando muito, né? Os irmãos, anciãos Arada, vocês devem estar pedindo a Deus para confirmar até hoje, né? Se Deus não mandou vocês no Talibã, né? Porque os Estados Unidos foi embora, abandonou a missão. Mas e agora está lá, vocês podem pegar o avião, Cabul está aberto, o aeroporto de Cabul desce lá, os talibãs vão chegar com um monte de metralhador em cima de você, você levanta a Bíblia e fala, eu sou cristão, eu não aceito a Sharia, a Shuria, se alguém quiser me corrigir, eu peço até desculpa, estou falando o nome errado, até por ser um livro sagrado, acho que é Shuria ou Surai, né? Me escrevam aqui. Levanta a Bíblia e fala Ikalamanaia. Aí o cara vai falar, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer conversar com o Talibã. Aí se Deus vai dar o dom de novas línguas para vocês falarem, né, naquele idioma lá do Afeganistão, que eu acho que deve ser, sei lá, assim, eu não sei como é que eles falam lá. Mas certamente Deus vai batizar vocês com a promessa. Não batizou a esposa do irmão Francisco com o sueco? Então, batiza vocês com o idioma lá do Afeganistão, que nem eu sei qual que é. E vai falando lá. Vai falando, os caras com metralhador em você. Dando varada, dando pancada na cabeça, até você chegar no chefão do Talibã. Claro que você vai chegar, Deus vai fazer isso com você, né? Aí você chega na frente do Talibã e fala assim, ó, Kalamanaia. Aí Kalamanaia. Aí você vem, abre um celular na frente do Talibã, vai lá no ISIS, no Estado Islâmico, vai aquele pessoalzinho ali, vai lá no Iraque, liga a câmera e faz uma reunião no meio da... Que nem Jesus, né? Sei que vocês amam Jesus, não é? Pega assim, liga o celular. Ah, mas não pode usar celular aqui no Estado Islâmico. Não, a gente vai usar Kalamanaia e ponto final. O que esse cara está falando? Ele está falando em Kalamanaia. Ah, mas você está falando em Kalamanaia, não tem perigo, né? Não vão matar ele. Aí você vai falar que você dá a tua vida para Jesus. Até lá, meu amigo. Até lá, minha amiga. Que também tem muita professora radical de Bíblia. Até lá. Guarde o teu conhecimento para a sua salvação. Quando você for falar com relação ao próximo, fala de amor, de tolerância. Não despreze uma pessoa porque a pessoa não pensa igual a você. Não trate as pessoas assim. Creu na pregação de Jesus? Está salvo. Não creu? Meu assunto não é com você. Quer dizer, descarta as pessoas e vai seguindo uma linha só dos que concordam, dos que pensam igual. Uma coisa é a pessoa me discordar de mim aqui no meu canal e eu deixar o comentário. Outra coisa é que a pessoa vir bagunçar e me desmentir. Desmentir não é debate. Eu apoio quem tem canal de estudo bíblico. Eu acho que tem muita gente que gosta. Mas assim, todo mundo que está estudando deve sempre se lembrar que o resumo da graça de Deus é o amor, tá? Não é a lei. Ah, mas Jesus deixou, está escrito aqui, os evangelhos estão aqui. Então, vocês que seguem o evangelho, que seguem o apóstolo Paulo, à risca, vocês estão na mesma condição dos fariseus do Velho Testamento, no sentido de respeitar a lei, no mais alto índice de veracidade. Isso não é errado. Errado é quando vocês apontam o erro para os outros, vocês discriminam as pessoas. Tem muitos aí
que entraram na carona da crítica da CCB e que sequer conversa com outros porque pensa diferente. Quer dizer, não mudou nada. A discriminação que fazia dentro do templo, ao invés de ser sacerdotes, se liberta do sacerdote, aí pega a Bíblia e se usa dos sacerdotes mortos, de teorias dos mortos que já foram, para dividir o povo vivo. Ah, mas a Bíblia não é um museu. Eu concordo. A Bíblia é um livro sagrado? É, para quem tem como sagrado. Mas mais sagrado que a Bíblia é o amor, a tolerância, a misericórdia. É você não atacar pedra, você não condenar, não pegar a Bíblia para condenar as pessoas. É, mas a Bíblia está falando, a Bíblia condena. Então, a Bíblia condena, Jesus condena, Deus condena, mas você não é Jesus, você não é pastor bíblico, o seu nome não está na Bíblia, teu nome não estava na denominação. E é por isso que muitos chefes de estudo bíblico montam igrejas para se tornarem autoridades sacerdotais. Você não morreu na cruz, meu amigo, minha amiga. Você não morreu na cruz. Você não mostrou para nós a tua fé pregando aonde a pessoa morre. Pregar no Brasil Jesus? Pregar Jesus no Brasil é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver você pregar lá no Oriente Médio. Tá? É isso que eu estou falando. Então, lembre-se que a graça de Jesus não é lei. A lei de Cristo é a lei da liberdade, liberdade intelectual. É por isso que nós que estamos na reforma, nós temos pessoas que apoiam a reforma e gostam de um estudo bíblico de certas pessoas. Uns gostam do Caio Fábio, outros gostam do Josafá. O Josafá é um cara determinado em estudos bíblicos. Se o cara for debater com ele, o cara tem que ir preparado. Carlos Einar também se lançou como professor bíblico também, conhece as escrituras. Eu estou aqui para pregar a escritura. O Carlos Einar falou isso, então ele é um cara que conhece a Bíblia. Só que ele e a pregação de Josafá não é igual. Só que, eu falo isso porque são expoentes da congregação que estão aqui fora. Tem o irmão Jair também que prega heresia e Bíblia. Tem gente que gosta do irmão Jair e não gosta do Josafá. Outros gostam do Josafá e não gostam do Einar. Outros gostam do Einar e não gostam do Josafá. Então veja bem, esse que é o problema. Não gostar da visão bíblica, estou falando desses três expoentes, que é o que nós temos hoje, e sempre que vem aqui eu indico os três. Ouço o Carlos Einar, ouço o irmão Jair e ouço o irmão Josafá, que eles estão numa conduta de pregação de Bíblia, só que assim, tem divergência entre os três. Nem todo mundo crê no inferno. Nem todo mundo crê na Trindade. Mas veja bem, é só o quê? Teorias. Porque todos têm divergência. E se você for estudar a Bíblia na presbiteriana, na batista, em outras igrejas mais conservadoras, também vai ter divergência. A questão não é se você concorda com esse youtuber ou aquele. A pergunta é, você tem amor no teu coração e respeito por aquela pessoa? Que nem o José Fonte falou num comentário, que eu não concordo com quase nada que eu falo, mas me respeito. Opa! Então, respeito ele. Por que eu vou debater com ele? Bíblia, se ele está nessa linha. Para quê? Para tentar mostrar que ele está errado? Não, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Você quer estudar a Bíblia? Que nível você quer? Eu quero nível hard mesmo. Então, vai lá para o Josafá, que ele é implacável. Beleza. E o cara vai lá e gosta. Mas isso não significa que aquelas pessoas que estão lá assistindo aqueles estudos, o próprio irmão Josafá, tenha que ter o quê? Ódio no coração, sentimento contra outros. Isso serve para mim, serve para todos nós que estão aqui na Reforma. Todos nós. Michel também agora está falando sobre Bíblia. Ele tem uma visão. Ah, então o que o Michel está falando aqui, ó, que Jesus não usava sapato, usava chinelo. Não. Jesus usava bota. Não, Jesus usava quichute. Não, Jesus usava chinelo. Cada um pensa uma coisa. Mas e as pessoas? E o valor das pessoas? E a dignidade humana? Então, quando eu olho para um professor bíblico, eu procuro... como é que você faz um debate bíblico? A minha primeira pergunta em um debate bíblico, qual que é? Como vai tua esposa? Como vai teus filhos? Qual o papel da tua esposa no teu ministério? Qual o papel dos teus filhos? Qual a tua visão sobre a mulher? Qual a sua visão sobre as leis brasileiras? Qual é a tua formação? Qual é o teu trabalho? Você trabalha naquilo que você gosta? Você é bem remunerado? Você tem paz? Você está conseguindo comer? Debate bíblico para mim é isso, gente. Porque na Bíblia se fala de personagens, reis, líderes, sacerdotes. Se é uma coisa que na Bíblia é secundário, é povo. Mas para Jesus, não é a lei, não é a obediência à lei, obediência à tradição. Ele ainda falou, vós invalidastes os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições.
E quando Jesus curou o enfermo no sábado, ainda criticaram, sábado não é lícito curar. Jesus falou, não é, vocês pegar uma ovelha morrendo atolada, vocês não tiram? Um ser humano não vale mais que um animal? Então, mas era proibido. Então Jesus colocou o ser humano acima da lei. Se sábado não posso fazer nada. E Jesus foi lá e curou. E foi condenado para os que seguiam a lei, aqueles expertos na lei de Moisés. Jesus falou o quê? Esta pessoa vale muito diante de Deus. Vale mais que a própria lei de Deus. Então aprendam vocês todos, junto comigo, junto com todos nós. Vamos aprender, vamos aprender que o ser humano para Deus é mais sagrado do que qualquer outro livro de papel. Sagrado não são as leis, sagrado não é as doutrinas, sagrado não é a visão bíblica, sagrado é o amor, sagrado é a tolerância, sagrado é o respeito, sagrado é a dignidade humana, sagrado é eu pegar a palavra de condenação para mim e pegar a palavra de libertação para os outros, e não libertação, perdão para mim e para os meus, e dinheiro de coleta para os meus, sacerdote, ministério para os meus, e condenação, doutrina e lei para os outros. Lembre-se disso, sagrado não é um livro contendo história de pessoas que já se foram no tempo das cavernas, porque aquilo era sagrado para aqueles que estavam vivos, para eles eram sagrado. Sagrado é a nossa vida, não é o que Deus fez na vida de Sansão, o que Deus fez na vida de Abraão, Isaac e Jacó, o que Deus fez na vida de Davi, de Salomão, de Paulo foi para o terceiro céu. Isso para nós não é sagrado. Na reforma, sagrado é a nossa fé, é aquilo que a gente aprendeu de Deus vendo na nossa vida. Tem muita coisa que Deus fez na nossa vida que não está na Bíblia. Nós somos a Bíblia, a nossa vida é a Bíblia. Nós somos a escritura viva de Deus, não a escritura morta naquele livro das crônicas, naquele livro do passado. Tem coisas que Deus faz para você que Deus não fez para os bíblicos, que Deus não fez através de doutrinas e de leis, mas Ele fez para você. Tem muita gente que sabe que Deus fez coisas para você, te livrou de coisas que se você estivesse na igreja, você teria ido para o inferno, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Por isso que a tua fé para com Deus é maior do que a fé de Paulo para com Deus. A tua fé para com Deus é maior do que a fé de Abraão para com Deus. A tua fé, a tua vida, os teus exemplos, aquilo que só você sabe que Deus te livrou, daquilo que você estava errado, que você melhorou, daquilo que Deus fez para você. Não, isso daqui foi Deus que fez para mim. E isso você não encontra em livro sagrado nenhum. Sagrado é o teu coração, sagrado é a tua fé. Sagrado é o respeito ao próximo. Não é doutrina que eu acredito, jogo no outro. Não concordo, viro a cara. Sagrado é o amor, é a tolerância, a misericórdia. Sagrado é o que você viu Deus fazer na tua vida e não na vida dos outros. Bíblia Sagrada é a vida dos vivos e não a história dos mortos. A gente respeita, a gente considera, sim, mas está na hora de tirar a Bíblia Sagrada dos púlpitos e levantar na hora da pregação da palavra, pegar um irmão pobre coleteiro lá, um irmão simples que vocês discriminam, levantar lá e falar, o que Deus fez na tua vida? Ó, Deus fez isso, isso, isso. Então, pode sentar ou senta aqui no banco que vamos pregar a palavra. Irmãos, assim como Deus fez com esse irmão, esse encanador, esse lixeiro, esse advogado, esse açougueiro, esse pedreiro, esse servente de pedreiro, esse irmão que está desempregado, essa irmã, assim como Deus fez com ela, Deus vai fazer na tua vida. Está na hora da Bíblia Sagrada ser vidas sagradas, vida dos vivos. Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos.